muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola. Quase que eu falo Band News na área, que eu acabei de apresentar na Band News. Esse apresentador tá louco! Muito boa tarde pra você, meio-dia, hora do seu almoço. E o Donos da Bola é o quê? Aquele temperinho. A gente só não tem carne de ouro. Nosso churrasco aqui é chão de dentro, bola da pá, a 100, com sorte, coração da alcatra, que eu sei deixar igual a picanha. Só me convidar pro teu churrasco. Eu tenho um macete. Ó, macete assim que eu bordo de leve. Dá umas porradas na carne assim, ela fica só no azeite, como diria o pai do Gerson. Bom, muita coisa pra gente falar. Malvadão ontem, ó. Deu uma tropicada, Flávio Amêndola. Há rumores, há indícios... Calma, torcedor. Calma. Mas há indícios que passou um flash do Paulo Souza ali ontem pelo Vitor Pereira. O pessoal tá boladão. E eu entendo, daqui a pouco a gente vai falar da engenharia que ele fez, que eu não entendi, mas eu vou pedir pro Carlos e pro Flávio explicarem pra gente o que eles enxergaram ali. Hoje tem Audax e Vasco da Gama na tela da Band. Se o Audax vencer, dispara, porque já venceu o Botafogo, já tem 3 pontos. E o Vasco precisa vencer, mesmo com o time alternativo Ivo, porque o A e o B estão lá brincando no Mickey, lá com o Mickey, com os personagens lá em Orlando e disputando amistosos. Aliás, Disney, onde brilhou muito nossa Bia Duncan. Você trabalhou onde? Eu trabalhei em Resende, na padaria do Seu Manel GV. Eu carreguei isso aqui. E você, Bia Duncan? Eu trabalhei na Disney. É a fotinho dela com o crachá da Disney. É outro patamar, né? E aí você aí agora, BRT. E a Bia tava onde? Na Disney. Com o tio Patinhas. Patinhas é o pai dela. Isso aí é... Tio Patinhas é bom. Então ela fez a história da janela, a casa dela parece um castelo lá na Barra. Só não chama, né? Só não chama pro churrasco, mas até a casa maneira. Bom, eu sou rica! É a Bia Duncan. Então a gente tem muita coisa pra falar. Tem Fluminense, tem Botafogo. Vamos falar se o Botafogo vai com o titular ou o Botafogo vai com reserva. Eu sei, mas não vou contar agora, porque eu preciso que você fique comigo até que horas, Flavinho? Até 1 hora, né? Porque esse programa é o quê? É o temperinho do seu almoço. É o tempero do teu bife de fígado, que você vai meter agora com purê de batata. Quem dera, hein? Um arrozinho, feijãozinho ali, hein? Aquela macarronada com a rebolota, negócio de almôndega que você comeu ontem. Pô, mas a minha comida preferida, sabe? É arroz, feijão, carne moída e purê. Bom demais. Que aí você mistura tudo, fica uma papa, tu come rápido. Fatias de pão também, assim, ó. Tipo, só pra dar aquela... Antes de fazer a torrada. Eu vou tirar uma foto do seu prato um dia e vou mostrar pra essa galera. Cresce a enquete na tela aqui pra mim, por gentileza, Bessa. É possível? Cresce a enquete na tela aqui pra mim. Primeiro tropeço do Fla. Preocupa? Sim ou não? O Flamengo jogou ontem à noite em Cariacica. O gramado tava no azeite, como diria o pai do Gerson. Top dos top. Tudo funcionando. A torcida compareceu. Mas o Flamengo tropicou. Empatar com o Madureira, um time que tem 1 bilhão em campo, com todo respeito ao Madureira da Baixada, né? A gente frequenta muito lá Madureira, vou lá com o papai comprar um negócio pra Curimba lá de vez em quando, umas velas maneiras que vende lá, no Mercadão. Quem tá rindo? Eu tô querendo ir lá. Vou te levar lá pra tomar Mas eu quero assistir um jogo do Madureira lá. Pensei que você queria ir lá pra tomar um banho de... tá lavado e remido no sangue do cordeiro. Ô, jovem, você tá aí? Tô aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem? Tira essa música aí, Pedrinho, bota a minha. Ele é carinhoso, né, Pedrinho? Parece Boa tarde. Pra tirar tuas entidades e botar uma música legal. Muito bem. E aí? Não preocupa, não. Tá na conta? Tá na conta. Início de temporada, entendeu? Os times menores estão treinando há mais tempo. Então, assim, tá na conta. O Flamengo vai brigar pelo título. Eu acho que o resultado... Eu não acho nada, mas o resultado não me preocupa. E a odd de ontem Mas algumas substituições me preocuparam. As calças estão caindo. Trocar o cinto. As minhas Você que é rico, não quer me dar um cinto não, de presente? Pode ser daqueles que vendem lá no shopping. Vou até abrir minha camisa aqui. Ô, Flávio Amêndola, vou mudar a pergunta. Pra você que tá em casa no YouTube da Band Rio, você participa na enquete, é importante que você dê lá o seu clique, dê o seu like na nossa live. Preocupa sim ou não? Eu vou mudar a pergunta só pra você, pra galera de casa manter essa. As substituições... Essa eu tenho certeza que eu vou tocar no coração do torcedor rubro-negro. Hein, Clebinho? Não vou, Clebinho? Clebinho tá... Vai. As substituições preocuparam? Em algum momento? E por quê? Assim, eu fiquei de uma certa forma preocupado, principalmente quando ele tirou o Pedro. Eu acho que ele colocar o Marinho na lateral foi uma necessidade do jogo. Ele já não tinha o Marcos Paulo, que é o garoto da base. O Felipe Luiz está machucado, não deve jogar nem a final da Supercopa no dia 28.
Então eu acho que, nesse sentido, o torcedor pode até falar, pô, tirou o Pedro para depois colocar o Mateusão. Ou seja, ele foi corrigir o erro de tirar o Pedro, de substituir o Pedro. Então acho que essas questões, o torcedor, sem dúvida nenhuma, ficou com a pulga atrás da orelha. Tem uma que eu não tô com a pulga, não. Tô com o circo de pulga todinho. Sabe? Você não é do tempo do circo de pulga, porque Não. no TikTok não tem isso. Mas na nossa época, aí tinha a mulher barbada, tinha não sei o quê, tinha um É a palhaço. raiz, né, GV? Hã? Ele é Nutella, a gente é a raiz. É, né? a gente tinha um circo de pulgas. Eu tô com ele inteiro aqui porque eu vou mostrar. Eu vou botar os melhores Bota. momentos na tela, eu vou pedir pro senhor e pro Carlos Alberto analisarem as chances, o jogo, e pra vocês também levarem pra galera que tá em casa as considerações sobre o jogo. Vai, Bigode. Eu acho que o Flamengo teve mais volume, isso é muito nítido, durante o jogo, mais de 60% de posse de bola. Não sofreu, o Santos não fez uma defesa, só que eu acho que faltou um pouco mais de criatividade, faltou arriscar um pouco mais. O Flamengo teve muita dificuldade de furar esse bloqueio do Madureira, que jogou muito atrás. Essa chance do Léo Pereira, e depois a gente vai ver a bola na trave do Gabigol, foram as melhores chances do Flamengo dentro do jogo. Acho que faltou um pouco arriscar, um pouco mais de média distância. A gente não teve nenhum chute de fora da área do Flamengo, e isso eu acho que é uma alternativa quando você não consegue furar o bloqueio do adversário. Acho que o Varela, que foi vaiado quando foi substituído, deixou um pouco a desejar, até porque o Rodinei vinha muito bem na lateral direita, e quando entrava o Mateuzinho, ele também dava algumas assistências, tinha uma participação direta em alguns gols do Flamengo, e o Varela, em alguns lances que poderia gerar um perigo ao Madureira, existia um erro técnico, Ele um erro irritou de o passe. VP. E aí ele foi o segundo jogo consecutivo que o Varela começa, mas é substituído pelo Mateuzinho. Então eu acho que essa pode ser a principal dúvida do Vitor Pereira para o jogo contra o Palmeiras no dia 28. Agora, fora isso, o quarteto ofensivo, essa bola na trave do Gabigol. O quarteto ofensivo, ontem, senti muito desconectado. A gente não viu aquelas tabelas entre o Pedro e o Gabigol. O Everton Ribeiro, o motorzinho do time ontem também não funcionou. O Arrascaeta foi quem mais tentou, mas também não teve muito sucesso. Não acredito que seja motivo de preocupação, até pelo que o Carlinhos falou. Início de temporada, o próprio Vitor Pereira fala que é difícil você voltar para começar um ano, jogar no final de semana, 2, 3 dias depois, você já joga de novo, você tem uma viagem O calor que tá o Rio de Janeiro, né? E esse jogo lá ontem, o pessoal da transmissão da Band Não, a Esporte... umidade lá é terrível. Não, eram 8 da noite, 28 graus. Uma coisa é 28 graus, 2 da tarde. Agora, 8 da noite, tu correndo pra caramba, nem mesmo os 15 mil litros de chopp que teve gratuito lá em Cariacica dá Deu jeito, conta. meu amigo. Não dá conta. Carlos Alberto, qual foi a principal crítica que todo mundo de casa, torcida, imprensa e a gente aqui, que a gente tinha com o Paulo Souza? É porque o Paulo Souza inventava muito, né? E aí eu larguei aquela pérola, né? Gaveta de cueca e gaveta de calcinha, não mistura. Professor Pardal. Exatamente. Então, assim, as substituições dele eu também não concordei, GV. Mas, assim, eu dou crédito aos jogadores, ao Arrascaeta, ao Gabriel Barbosa, ao Pedro, que é início de temporada. Então, assim, é uma discrepância muito grande você competir com caras que já estão treinando 2 meses. Não, o Flamengo perdeu gols. Sim, não o Flamengo se perde normalmente, não tem a ver com o tempo. Mas assim, isso é normal, cara. O torcedor tem que entender que isso vai acontecer. Mas isso não tira o Flamengo de favorito ao título. Tá bom. Concordo com 100% do que foi dito aqui. Concordo 100% com a coletiva pós-jogo que o Vitor Pereira fala o seguinte: eu preciso poupar jogadores para a sequência de decisões que vem pela frente. Sim. Concordo. Quer tirar o Pedro com 15 minutos? Tira. Quer voltar com o Mateusão porque de repente senti falta da minha referência e voltar? Consertou, se ele achou que foi um erro. O que eu não entendo é Marinho na lateral esquerda. Não entendo, com o Pulgar no banco, com o Fabrício Bruno podendo entrar, joga o Léo Pereira para a esquerda e bota o Fabrício Bruno. Bota o Pulgar que joga ali de lateral esquerda. O Marinho, que é ponta direita, na lateral esquerda, não entendo. E tenho déjà vus, e tenho Suadouro, Explica porque eu lembro do Paulo Souza. o que é déjà vu. Déjà vu é quando você vive uma coisa, que você dá uma sensação, um flash, que você já passou por isso. Fiquei com sua... Como é que chama? Ó, Calafrios. taquicardia, calafrios. Falei, Marinho na lateral esquerda. Ai, meu coração! Oh, meu Deus! Já viu o filme dublado? Oh, meu Deus, o que ele está fazendo? Será que os caras do 5º ano aprovam? Eu acho que essa alternativa que você colocou, talvez colocar o Pulgar e traz o Léo Pereira pro lado esquerdo, ou até bota o Fabrício Bruno e aí traz o Léo Pereira pro lado esquerdo, mas aí eu não sei se o Vitor treinou dessa maneira.
Aí eu não acredito que ele ia fazer algo que ele não tinha treinado. Pô, ele vai treinar o ponta direita na lateral esquerda, também tá tudo errado no Flávio Mendola. Mas pelo menos o Marinho é canhoto. Vamos ouvir o que ele falou sobre isso? Bora. Fala, ô VP. O VP. Rico! Vamos lá, VP. Relativamente ao Marinho na esquerda, pelo facto do Filipe Luís estar fora, pelo facto do Ayrton parecer-me que está ainda com dificuldades, e depois de estar a lesão do Ayrton, optamos por jogar com o Marinho bem aberto, é rápido, para tirar cruzamentos, e ele tentou fazer bem, não é? Tentou fazer bem. Neste momento estamos condicionados porque o Filipe Luís não está. O sistema de áudio não estava legal lá no estádio, não é sua televisão, você não precisa trocar de TV, não é o nosso áudio, que a gente trocou tudo pelo equipamento de Massachusetts. Isso. Pedrinho foi lá em Boston comprar, foi mesmo, na estádio agora. É primeira classe, inclusive. É o áudio do estádio, também faz parte, gente, não usa toda hora. Sim. Você entendeu? Ele explica, né, que ele tirou o Ayrton por conta do risco de lesão, já não tem o Filipe Luís. Não, quero saber do E aí ele fala, ele Marinho. coloca o Marinho porque é um cara mais ofensivo, é um cara que podia arriscar de fora da área, um cara mais agudo, ainda mais jogando pelo lado esquerdo, porque quando ele joga do lado direito, todo mundo sabe o que ele costuma fazer, né? Ele vai pra dentro, corta pra dentro pra dar um minimício. Jogando pelo lado esquerdo é diferente, ele é um jogador que pode dar um pouco mais de profundidade. E ontem, quando ele esteve em campo, chegou à linha de fundo umas 2, 3 vezes. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia... Não obstante, ficou estranho. Ficou estranho. E eu acho que se ele tem esse problema de lesão, de risco de lesão do Ayrton Lucas, já não tendo o Filipe Luís, tira o Marcos Paulo do Sub-20. O Marcos Paulo estava com o time profissional, desceu agora para o Sub-20. Meu amigo, o que importa é o profissional. Traz o Marcos Paulo de novo, deixa como opção no banco. Porque se agora no sábado, contra o Nova Iguaçu, no Maracanã, com mais de 30 mil vendidos já, time titular. Time titular, que ele mesmo falou. De quem? Transmissão a partir de 3h30 na tela da Band. Com quem? Getúlio Vargas. E na beira do campo? O rei de cerimônia. Eu e Tati Tavares. Aí. Flávio Amêndola e Tati Tavares. Se ele fizer isso de novo, meu amigo... No Maracanã muda, Carlinhos. Se ele der uma professor Pardalzice no Maracanã é diferente de Cariacica. Aí ele, de verdade, vai dar um tiro no pé. Ele bota time titular, ele já confirmou, porque depois ele vai poupar, Isso. que já vai estar mais próximo do jogo do Mundial. Do Mundial não, da Supercopa do Brasil Betano. Que comprou o name rights, papai Alex, ó. Isso, Lá. E a Copa do Brasil mesmo, aquela que é o ano inteiro? Sim. Copa Betano do Brasil, ó. Senhora, hein? Tem mais novidade, não? Tem, mas eu não posso falar ainda! Não pode dar spoiler. Eu não posso falar ainda, eu não posso falar. Mas hoje eu acho que de um Vamos modo para as geral... chances perdidas para o senhor analisar Vamos, com o Carlos assim, Alberto? Porque, ó, eu vou ser bem sincero com você. Grande chance clara... Essa. Só tem essa. Essa é Só claríssima. tem essa. E você teve a cabeçada do Léo Pereira que o Dida pegou aqui. Pô, a do Dida. Aí, Dida. Bom goleiro, hein? Irmão. Bom goleiro, Dida. Há muito tempo eu falo que o Dida é muito bom goleiro nos Carioca, que já Sim. enfrentei, inclusive, lá quando ele era moleque. Muito bom goleiro e pegou uma cabeçada do Léo Pereira, que se fosse um goleiro dos times, né? Sim. De São Paulo, principalmente. Ih, tira Alisson, bota ele. Tira Ederson, bota ele. Enfim. Agora vamos para as polêmicas. Se é que a minha dupla de comentaristas, e você que está em casa, meu senhor, minha senhora, metendo... Cara, eu vou falar de novo miojo com ovo frito, você me perdoe porque eu amo. Faz o miojo, bota o pozinho, mistura. Faz o ovo frito, mexido. Isso que eu ia joga falar. e dá um tchum assim. Meu irmão... Eu vou perguntar se a gema era mole ou dura. Não dá, tem que ser mais firmezinho. Entendi. Pra poder dar um... Não, se gostar mole, aí vira um carbonara, né? Pô, mas aí Se tem for isso que eu gema ia mole, falar, vira um carbonara. Aí você bota um bacon, virou culinária agora, pronto. GV Guedes. Amêndola, foi pênalti esse primeiro lance? Bota aí pra gente. É Bete Richa. Ó, Esse lance é... A primeira vez que eu vi, eu achei... não, esse aí não. Esse aí não foi nada. Meu irmão. Foi nada. Foi nada isso aí. eu vou molhar de novo agora na nova... Nada. Foi Pô, mas nada. ele caiu Foi nada, se jogou. sozinho. Se jogou, sentiu ali... Sozinho. Pô, tu vê eu esqueci o nome do 5, que é o capitão do Madureira. Cara, eu não sei, eu não entendi o que fez o Varela cair. Eu, sinceramente, acho que o Varela poderia até prosseguir na jogada.
Ou então, perdeu, vida que segue. Não, ficou estranho, né? Ficou muito estranho. Não, talvez ele tenha perdido o equilíbrio. Não, talvez ele se jogou Eu bem. acho que ele se jogou, ele quis Não, tenho ali. certeza que ele se jogou. Então esse aí nada, né, nada. cara? Isso não foi toque pra Nem pra teve dizer- toque. Nem teve toque. Verdade seja dita. É normal, é lance normal isso aí A de gente jogo, não tá cara. aqui pra brigar com a imagem. É né? isso. A gente não faz isso. Isso é disputa de espaço, normal. Exatamente. Como é que é? Disputa de espaço. Que isso, Disputa moleque. de espaço. Tu tá muito PVCzão, Aqui, hein? ó, abre o braço aqui, ó. Disputa Ó, de ó. espaço, uso excessivo da força. Vamos pro próximo lance, que esse não foi nada. Esse não foi nada. Próximo lance. Esse também não foi nada. 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 Preciso de um replay. Foi nada. Protegeu a bola. O cara vai no corpo dele, na perna? Não, só abriu o braço, foi nada. Vamos ver agora, ó, o careca. Ó. Nada, segue o jogo. Nada. E o Dida tava lá. O Dida já Olha tá. lá, ó o malabarismo, ó. Pimba. Rapaz, se o Dida Essa cai em imagem cima ficou dele, o Dida é desse tamanho, o Dida é forte. Ia virar um... Se bem que o Mateusão também é bem grande, né? É, o Matheus França que, cara, ele não é nem tão É o alto. Matheus França? É o Matheus França. É o França? É, ele não é nem tão alto, mas ele é é o França, forte, é o cara. Ó, e outra coisa, hein? Esse aí tava com um pezinho lá no Newcastle. Vitor Pereira chegou, viu o primeiro jogo dele contra a Portuguesa e falou, Ele é diferente. fica. Então, eu ia te perguntar isso rapidinho, quando a gente falou da lateral esquerda. Sim. Felipe Luiz teve uma lesão agora e todo mundo sabe que ele tá há algum tempinho aí ainda fora. Tem o Ayrton Lucas que, né, tá saindo para poder dar uma poupada. Não podia segurar o Ramon, que foi pro Olympiacos da Grécia, por 8 milhões e meio de reais? Só uma... Tipo assim, alô, é da Grécia? Segura aí. Ô, seu Lex, da Grécia? Lasque. Tô falando grego? Deixa o menino mais 15 dias aqui no Flamengo. Só a primeira final. Só até o Mundial. Libera depois do Mundial. Não vai precisar botar pra jogar, Sim. mas tem um backup. Você acha impossível isso? Eu acho difícil de ver. É, né? Eu acho. E assim, já que sabe que vai vender, por que ainda não colocou o Marcos Paulo como o lateral esquerdo? Agora, no caso, reserva do Ayrton Lucas. Até pra entrar no jogo. Até pro cara já começar a sentir um pouco do que é o profissional, do que é jogar com esses caras aí, do que é entrar num jogo complicado 0x0 contra o Madureira. E esse garoto é bom jogador, cara. Ele é E bom tem um jogador. diferencial, Carlinhos. Uma coisa é pegar o Marinho e botar contra o Madureira no jogo que o Flamengo tá atacando muito, o Marinho trabalha com a perna esquerda. Só que se você pega um Palmeiras dia 28, sábado, o outro, e bota o Marinho improvisado ali pra marcar um Dudu, Não, o Marinho não sabe marcar. E assim, não é uma crítica, gente, ele é Não, atacante. mas isso é uma... na verdade, assim, isso é uma valência dele. Sim. Atacar. Sim. Então, assim, ele não é um cara completo, que ataca, que marca. Porque é difícil você ter um cara que ataca e marca, até porque, assim, tem que ter um pulmão, uma caixa violenta. Porque se você marca muito, a tua perna não aguenta atacar. Então, assim, eu prefiro o Marinho atacando e você pode montar um esquema para ele ser protegido para atacar. E assim, Flávio, pensando até com esse raciocínio teu, se o menino tá ontem no banco, o nome dele? Marcos Paulo. O Marcos Paulo, que é bom lateral, sabendo que o Felipe tá machucado e que o Ayrton ainda não tá 100%, apesar de ter jogado pra caceta contra a Portuguesa, Correu muito. ontem era o jogo, pô. Ontem era um jogo mais tranquilo, é justamente isso. Eu acho que o planejamento tem que ser esse. A não ser que você tenha uma outra alternativa. Vamos fazer 3 zagueiros, vamos improvisar ali um cara, um volante, um Pulgar, que no treino, na semana, já fez essa função. Mas se você tem um cara que é um garoto, promissor, que pode estar jogando ali, por que não colocá-lo? Esse é o momento para você testar. Esse é o momento para o cara errar. Querendo ou não, é o início de temporada. Isso vai acontecer. E o próprio Fernando Diniz falou isso, quando ele poupou o time todo agora. Então, por que não o Vitor Pereira também fazer isso? Eu acredito que para sábado, se o Ayrton Lucas ainda tiver esse risco de lesão, ele vai com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo volta pro profissional. Por gentileza, Eu Vitor acho. Pereira, bota o menino. Por favor. E outra coisa, também não é um jogo de extrema dificuldade, não. Não é um Justamente. clássico. É isso aí. É dentro do Maracanã com 50 mil, provavelmente. E o jogo é 18 horas, tá? Então, Não, 17h30. 16 horas. Sábado. Desculpa, 16, 18 é domingo em Cariacica, Isso. meu aniversário. Isso. E eu vou estar no meu aniversário comemorando com vocês na tela da Band, lá em Cariacica, atorando essas malas aí. Quem vai? Tiaguinho? Thiago Dorileu. Dorileu. Abade. No Capricho. Abade, tu não vai? Não vou, Tu vai não ter que vou. me dar um presente lá, cara. Não, fica tranquilo. Quando você voltar, a gente vai preparar uma coisa bacana. Só pra gente atualizar aqui, Amêndola, nem sei se você tem essa informação, mas como você tá sempre bem informado, vou jogar essa casca de banana aí. Solta. Como é que tá a situação do Hugo? Porque eu vi agora que o Benfica queria, e o Japão não queria, depois queria, assinou com o Japão, vou pra Portugal. Parece que ele estava encaminhado para o Benfica pulou fora. Mas por quê? Ah, Então não tava encaminhado. não, mas já as conversas estavam avançadas
Para ele já tinha até definido o valor. Pô, ele ia voar muito lá, mano. Eu também acho. Pô, ia eu também voar acho. muito. Mas agora fica o grande questionamento. Será que ele vai ficar no Flamengo? Será que ele vai para algum outro clube? E o Japão? O Japão já ele mesmo não quis ir. Pô, peraí, mas hoje é que dia? Hoje é dia 19. Quinta. Na segunda a gente tava falando que estava tudo certo. É isso. Aí pulou fora, não vai mais pro Japão. Aí surge o Benfica. Vai pro Benfica. Não vai mais pro Benfica. É o bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Qual o nome? É o... Karate Kid. Eu ia falar outro, ainda bem que Eu falei. gosto do antigo com o Daniel San, que fazia Sim. o... Uá! E eu gosto do que é com o filho do Will Smith e o Jack Chan. É esse aí que eu ia falar. Tira casaco, bota casaco. É isso aí. Que o valentão da escola que batia no menor entrou no pau na hora da competição. Ha! Ó, e é bom a gente frisar aqui, hein? Madureira, primeira rodada, 0x0 com o Vasco. Madureira, segunda rodada, 0x0 com o Flamengo. Pega domingo o Fluminense, que você vai estar lá em Cariacica. Imagina o Madureira não perde pro Fluminense. Vai passar ileso as 3 primeiras rodadas contra 3 grandes. Lembrando que o Audax já ganhou o Botafogo. O Aldex tirou 3 E pontos hoje do pega o Vasco. Vasco da Gama, torcida vascaína, de olho na Band e de olho no time do Audax. De olho no Emerson Urso, de olho no Balotelli, que não é o italiano, é o brasileiro, mas que rapidinho, Arisco. forte, vai pra dentro. Torcedor do Vasco, abram o olho com o Audax, que é um bom time, é um time muito bem treinado, inclusive. Ai, GV, eu quero mais informações do Vasco da Gama. Então tá bom. É isso que você quer? É isso que você quer? Tati! Sentadinha. Ela tá dentro do estádio? É. Ela já tá... Essa equipe da Band, essa transmissão com o jeito Band de fazer futebol, fazer esporte. A garota chegou lá 6h15 da manhã, tomou o breakfast dela lá hoje, café da manhã, aquele pão com mortadela, aquela média. Boa tarde, Tatizinha Tavares. Me dê as notícias do Vascão da Gama que joga logo mais. Oi, GV, Flávio, Carlinhos, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Tá muito calor, né? Aí em Botafogo tá calor, mas aqui na Ilha do Governador parece que tem um sol para cada um. Conversei com o meu cinegrafista, o Alan Macedo, falei, Alan, vou torrar no campo, quero ficar sentado igual o GV no estúdio, igual o Flávio, igual o Carlinhos, sentei aqui na arquibancada, tô de boa, o Alan vai dar um passeio aqui para vocês se ambientarem no palco da partida de hoje, porque enquanto o time principal do Vasco tá lá nos Estados Unidos disputando amistosos, a equipe B enfrenta hoje o Audax pela segunda rodada do Campeonato Carioca, aqui no estádio Luso Brasileiro, o estádio da Portuguesa. A bola rola às 9h10 da noite, mas a partir das 9 horas já começa a transmissão aqui na tela da Band. Tem aquele giro dos repórteres com o meu amigo Thiago Carvalho e também com o Igor Dorileu, narração de Rob Porto, comentários do nosso Carlos Alberto e também do xerife Ricardo Rocha. É bom lembrar que o Vasco da Gama estreou no Campeonato Carioca com um empate diante do Madureira, 0-0, mas, como você disse, tem que ficar atento com a equipe de Angra dos Reis, porque apesar de ter perdido para o Flamengo na estreia, vem embalada aí de uma vitória diante do Botafogo. Tudo bem que era a equipe alternativa, mas foi um golaço do Igor Leite, então o Audax aí surpreendendo as equipes de maior investimento, né? Hoje o Vasco da Gama vai com o Emílio Faro no comando, continua, porque o Maurício Barbieri, como eu disse, está nos Estados Unidos e o planejamento é aquele, dar oportunidade para os garotos da base. Vai ter uma mudança em relação ao primeiro jogo, a entrada do meia Marlon Santos na vaga do Juninho. Mas essa, por enquanto, é a única mudança que deve acontecer. E aí ele vai rodando o elenco ali durante a partida. A gente vai poder ouvir agora o meia Galarza falando justamente sobre a partida de hoje, como que vem o Vasco para enfrentar a equipe de Angra dos Reis. Vamos ouvir. Sim, acho que o primeiro jogo nos ajudou para a gente se conhecer dentro do campo e dar confiança para o segundo jogo para trazer a vitória.
Lembrando aí, GV, que na segunda-feira teria um Vasco e Botafogo, né, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, mas a partida foi adiada pela FERJ, então não vai acontecer mais na segunda-feira, sim no dia 16 de fevereiro, pedido do Vasco porque a equipe está nos Estados Unidos, e aí, claro que o Cruz Maltino quer colocar a equipe titular contra o Botafogo também joga hoje contra o Volta Redonda, estreando com a equipe principal, todo mundo já colocando o que tem de melhor em campo, então o Vasco pediu aí, a FERJ atendeu. E é bom, sabe para quem? Sabe o que eu lembrei? O Johnny, nosso amigo, vai ter uma folguinha segunda-feira. Ele que está trabalhando de segunda a segunda. Então, segunda-feira não tem clássico, só no dia 16 de fevereiro. É bom lembrar disso, beleza? Volto com vocês e não esqueçam, mais tarde, encontro marcado aqui na tela da Band, a partir das 9 horas da noite. Tati Tavares, eu sou uma piada pra você? Eu estou trabalhando de segunda a segunda, já tem 2 semanas e vou ficar até o final do Carioca. Então, senhora, por gentileza, não esqueça do seu amigo trabalhador. Porque domingo ela tá em Cariacica domingo, não tá? Não. Ah, não tá não? Tá não. Ainda, o meu aniversário tem que celebrar do lado de quem, Tati Tavares? De Thiago Carvalho, de Igor Dorileu. Ninguém merece isso. Tô brincando. Tatizinha, beijo pra você. Qualquer informação... Mas calma aí, GV. Na terça-feira você não tava aqui... E você é o maior salário da Band. Ai. Você tem que trabalhar. Isso é mentira. Exatamente. Isso é tudo fake news. Isso é fake Mais news. que o Faustão. Ela quer que eu faça o rádio, a TV, vá pra lá pra voltar. Beleza, não tem problema não, eu faço. Bota um carro pra mim e me bota de Cibis aqui em frente que eu fico. Beijo, Tatizinha. Obrigado. Isso é fake news. Gente, esse apresentador, você já conhece, né? Normal, não é? Eu falei Balotelli no Audax. O Balotelli é do Resende. Nós fizemos o jogo dele, inclusive, em Volta Redonda. Isso. Volta Redonda ou Maracanã? Volta Redonda. Tá vendo, né? Volta Redonda. Volta Redonda. Então, o Balotelli continua sendo o mesmo bom jogador que eu falei, Isso. mas é atacante do Resende e não do Audax. Meu Resende que perdeu mais uma ontem. Tá difícil. Pro Banguzinho? Bangu 1-0 lá em Moça Bonita. Banguzão. Tá complicado. E foi na tela de quem? Na tela da Band. Eu nunca vi isso, inclusive, tá? Nunca vi uma TV aberta com direito de transmissão do campeonato estadual botar um jogo dos 2 times de menor investimento 3h30 da tarde de uma terça-feira. Bom, quarta-feira, hoje é quinta. Quarta, Aliás, na emissora nenhuma. Nenhuma. Nunca fez isso na Ninguém história. fez TV aberta na história Nunca fez teve. isso. Nunca teve. Pra tu ver como é que a Band... Valoriza o produto, Não, né? e é uma TV, né, democrática. Que dá E valoriza oportunidade de todo todo mundo. mundo. Espaço pra todo mundo. Exatamente. É óbvio, gente, é óbvio que a gente tem compromissos comerciais. Então, assim, né? A gente tem que. Mas quando dá, a gente isso. pega um jogo que, óbvio, que não ia dar uma porrada na audiência, mas que cumpre um serviço muito legal pra vocês. Audax e Vasco, Tati trouxe a informação pra gente aqui em primeira mão, que o Vasco conseguiu adiar o jogo contra o Botafogo. O Vasco está, para quem não está muito informado, nos Estados Unidos. O Vasco está na Flórida. Passando vergonha. Estava em Orlando. Passando vergonha, que se deixar bem claro, né? Que o torcedor vascaíno, que eu recebi de mensagem ontem, todo mundo concordando comigo. Necessidade nenhuma de expor a marca do clube e os jogadores. Mas enfim, termina aí. O Vasco que perdeu de 3-0. Não, perdeu não, foi esculhambado. Foi esculhambado. Eu tô muito irritado com isso. Mas pelo menos Porque eu foi quero o um- bem do Vasco. Eu quero o bem do Vasco. E isso que eles estão fazendo, respeito a decisão deles, mas não concordo. Não sou obrigado a concordar com esse tipo de gestão. Na minha opinião, já começou errado. E é por aí. A gente tem o direito, o Carlos, o torcedor, de não concordar. A gente respeita porque tem um chefe, tem uma hierarquia. Agora, quando o Vasco sai, perde de 3 pro River. Todos os vascaínos aqui, inclusive o Beto Rich, é sacaneado já na primeira. Pá! Já não venceu a primeira, né? Contra o Madureira, mas é o time do Madureira azeitadinho, tava muito calor e tal. Aí perde pro River. Aí o Vasco tem o Inter Miami, que assim, se você pega o Orlando City, se você pega o LA Galaxy lá, o Los Angeles do Beckham, agora o Inter Miami é um time, acho que nem tá na MLS, na primeira, acho que é na NASL, que é a segundinha deles lá, eu acho. Vou pedir pro André confirmar. Eu acho que o Vasco vai ganhar, tá? Mas o Vasco perde, imagina. Não, tem que ganhar, né? Aí o Vasco joga hoje com o Audax, que é um time azeitado, perde. Eu acho também que o Vasco, pela camisa, pela tradição, pode fazer bom jogo, ganhar do Audax. Mas você imagina um cenário desse. Aí o torcedor começa o ano chateado, aí o 777, né, o Josh Wander, o Barbieri vão precisar entender. Porque assim, a gente é livre para tomar a decisão que a gente quiser. E todo mundo tem que respeitar. Mas, como diria o outro, tem a volta do bambu. Se o Vasco ganhar tudo, voltou, pega o Botafogo, conseguiu adiar o jogo, que ajudou o Vasco.
Adiar o jogo. Porque se o jogo sábado, Bia que conhece tudo da Flórida, não é ali em Fort Lauderdale. Então tem um trajetinho. Jogou sábado lá pra fazer um trajetinho pro aeroporto, pra pegar o avião, pra chegar, pra jogar um clássico na segunda, ia chegar com a perna inchada. E o Botafogo, não sei se ia botar titular ou reserva pela ordem do Castro. Enfim, no mínimo, gente, ficou corrida esse planejamento. No mínimo. No mínimo. Inter Miami, sim, o Albert Richter confirma, faz parte da MLS. Lá não tem primeira, segunda e terceira, são ligas, são divisões. Aí se tem a franquia que tem vaga, que não tem, enfim, é mais complexo. Mas se você tiver muito, muito, muito dinheiro, que nem o pai da Bia, você compra uma franquia, tipo assim, eu quero comprar, aí você vira o dono e bota quem você quiser pra jogar. E tá cheio de regras também. Quem paga o salário é a federação. A federação não, é a liga, aí tem o teto. É bem diferente do que aqui. Funciona. Não tem o molho, mas tem organização. Enfim. Absoluto. Tem o quê, André? O nosso roqueiro, heavy metal, jornalista, falou que temos campinho. E vem cá, e o nível técnico, acabou? André, feedback pro Carlos Alberto. Terça que vem. Tô com saudade do nível técnico. O cara na rede vai ser bom, que deve ter... Mas bota... Estão botando nível técnico lá embaixo, lá em cima. Quer se defender, Betinho? Não quer se defender. Porque ele sabe que ele tá errado? Não. Ele sabe que ele tá errado. Bota o campinho aí, Beto Richa. Ó, o Vascão logo mais joga contra o Audax, o bom time do Audax. Emílio Faro no goleiro. Aquela bala que o Flávio Mendes às vezes bota no bolso, House. Paulo Vitor na esquerda, Zé Vitor. Aqui um sertanejo maneiro. Dá, né? Paulo Vitor e Zé Vitor. Pimentel e Rodrigo na lateral direita. Volância, Galarza, que é bom jogador. Bom jogador. Matheus Barbosa, bom jogador. Marlon Santos, voltou da seleção? Não, não, aquele é o Marlon Gomes. Isso aí. Esse tá com o sub-20. Mas o Marlon Santos também é bom jogador, depois a gente vai falar sobre ele. Você dá uma esmiuçada. Eric na esquerda, Zé Santos, que se queria tanto ver jogar e tá jogando. E ele, que nos une. O último romântico. Paixão pela direita. Cara, eu trabalho com futebol há muito tempo e estou imerso no Campeonato Carioca, no futebol carioca. Não conheço todos os nomes. Na época é muita garotada. Muita garotada. Conheço, que eu digo, gente, é de... Não, joga como? Eu conheço porque ouve, mas assim... Eu conheço porque, assim, eu acompanho as divisões de base. Você sabe a função de todo mundo aí? Sei, porque eu acompanho as divisões de base. E hoje a gente tem muita informação, né, GB? Que na nossa época não tinha. Tu lembra que o principal campeonato nosso era Taça São Paulo só? Hoje esses meninos têm, desde os 12 anos, tá em várias televisões. Assim, informação de tudo quanto é lugar. Então, assim, você era mão de alface. Se já tivesse essa visibilidade... Todo mundo já sabia que eu ia ser então, se tivesse essa visibilidade, eu nem tinha subido pro profissional do Fluminense. Você era vendido antes, né? É. Mas você se arrependeu de ir pro Porto e não pro time maior? Maluco, foi a melhor escolha que eu fiz pra minha vida. Não, foi, deu certo. Eu me arrependi de me casar com a mãe dos meus filhos. Que isso. Eu vou fazer um programa de relacionamento aqui. Ô Marine, por favor, relacionamento, reatar, separação. Deixa eu fazer um programa desse à tarde, aquele que tem DNA, aquelas coisas. Eu queria ter, pô. Você podia me ajudar, Flávio. Vamos lá falar com o chefe? Vambora. Aí eu faço o dono e faço um programa. Tá, mas hoje não fala de relacionamento não, por favor. Que eu... Não, hoje não. Nada. Nem nome de ninguém, tá? Mas... Não, eu perguntei o Porto, porque o Porto não era o maior time da Europa. Não era a primeira prateleira e ganhou a Champions. Sim. Mas você podia ter ido pro United, pro qualquer outro. Na verdade, eu tinha uma proposta do Milan, cara. E assim, na época, o presidente aliás, o falecido presidente, o seu Davi Fischl, não entraram num acordo que ele queria, o Porto ofereceu mais e ele me vendeu. Tu foi campeão do mundo, pô. Às vezes vai pro Milan e não... Podia não dar certo. Não dá certo. Aí foi o Kaká pro Milan. Mas aquele Milan também foi histórico, né? Mas aquele Milan não ganhou a Liga dos Campeões nesse ano. Mas ganhou depois, né? Mas nesse ano a gente arrebentou tudo. Não, entendeu? sim, sem dúvida. Se você quiser, bota na história lá no YouTube. Não, mas eu já vi, eu conheço futebol. Eu assisto futebol europeu. Não, mas você assiste a história? Assisto. O Milan ia levar o cara pra fazer um fogo no vestiário e levou o Kaká, que era bonzinho, pra dar uma calma no vestiário. E foi o melhor do mundo o Kaká depois. Nesse Milan? Com a camisa do Milan. Que ele arrancava aí. Não, esquece, aquele time do Milan ali era... Assim, o Kaká de verdade, assim... Ele nunca foi um jogador mágico igual o Ronaldinho Gaúcho, mas ele era muito eficiente. Exatamente. Mas ele ganhou a bola de ouro, né? Sim, ele ganhou a bola de ouro. O último, depois da geração, quer dizer, da competição entre... Antes de Messi e Cristiano, ele foi o último a ganhar. Ele foi o último brasileiro. Ele foi o último ser humano a ganhar, vamos falar assim. Porque os outros são... Os outros são extraterrestres. Aí teve Modric agora... Outra coisa, cadê a bola do Carioca?
Foi Ela não vendido. pode ficar no pé Vendemos, da não. amêndola, né? Tem que ficar no meu pé. Amêndola já ganhou carioca? Não, depende. O Carioca... Como que assinou sul? Carioquinha. Quando tinha lá no estado Carioquinha é aquele feijãozinho que a gente comia lá na Não é base. aquele campeonato de xadrez que você jogava lá em Resende na praça. Não, xadrez não. Xadrez nunca foi minha praia, não. Ah, xadrez é Qual era aquele difícil. negócio do... Quem tá falando na rádio hoje? Assim? É, de puxar o palitinho? Pega a vareta. Tu falou que tu é campeão nacional. Campeão nacional Aquele que tu de bota pega a assim, tu vareta. aperta o dedinho sem mexer nas outras? Eu sou campeão 99, É esse? disputando em Lambari. É esse que tu aperta assim, não pode mexer nas E se outras? você pegar a vareta preta, você ganha, porque ela vale Exatamente. 1000 pontos. Exatamente. Vamos disputar isso aí. Eu sou campeão, a vareta preta sempre vinha na minha mão. Tu pega de na primeira. vareta preta? Eu era campeão porque ela sempre aparecia mas, e pega, mas tu GV. gosta da vareta preta? Aí, bobão. No joguinho, eu vou atrás dela, eu procuro ela aqui, ó. Cadê você? Ela te chama, né, GV? É, ela fica, GV, eu tô aqui. E quando você pega, é verdade, o jogo pega a vareta, a azul vale... É tipo faixa de... Que assunto aleatório. Bom, eu vou pro intervalo e volto pra falar de Botafogo, pra falar de Fluminense. Não sai daí, não. Vamos lá, depois de perder em casa pro Audax, meu Deus do céu, o Botafogo enfrenta o Voltaço fora de casa logo mais. E você já sabe, se você não sabe eu vou te dizer agora. Vai ser o primeiro jogo com o time principal do Fogão esse ano na Band Esportes, né? Band Esportes, na exatamente. Band Esportes, você que na Band vai ter Vascão, na Band Esportes vai ter Voltaço e Fogão. Isso aí. Igor Dorileu, não é isso, Batista? Igor Dorileu, conta pra gente. Fala, Dorileu, calvo. Depois de 1 mês e meio, o torcedor botafoguense vai voltar a ver o time principal em campo. Na estreia, a equipe B perdeu para o Audax por 1-0. Com isso, uma vitória hoje contra o Volta Redonda, fora de casa, seria fundamental. Dos reforços, o único que não vai estar à disposição é o zagueiro equatoriano Luiz Segovia, que não foi regularizado a tempo. O volante Marlon Freitas e o atacante Carlos Alberto podem estrear com a camisa alvinegra. Enquanto uns pensam em deixar uma boa primeira impressão, o argentino Joel Carli já é ídolo. Vai para a 8ª temporada pelo clube e de contrato renovado. Aos 36 anos, o zagueiro assinou até o fim de junho. No tem negociación difícil entre Carli y Botafogo, nunca fue así. Siempre que el club quiso contar conmigo, yo siempre fiqué à disposición. Mas, por questões físicas, ele vai ser desfalque hoje, assim como Adrielson, Lucas Fernandes e Jefinho. Depois de pendurar as chuteiras, o argentino vai exercer uma função administrativa no departamento de futebol, mas ainda não revelou qual. Esa transición va a ser devagar, mas estamos conversando. Por enquanto no es momento de pasar para vocês. Chegou lá em 2016, cercado de desconfiança. Foi campeão carioca em 2018, fazendo gol na final. Mas acabou dispensado em 2020, temporada que terminou em rebaixamento. Sin duda fue el momento más triste de mi carrera porque fue una cosa que no esperaba, no entendía, mas eu sabia que voltaria. E voltou rápido, menos de 1 ano depois, para ajudar no acesso à Série A. Eu voltei com o sonho, com o objetivo de que não podia ficar mais de 1 ano em Botafogo na Série B. E, aunque nesse momento muitas pessoas não acreditavam ainda no meu trabalho, eu sabia que eu iria ser uma peça importante para o clube nesse momento. E claro, segundo estrangeiro com mais partidas na história do clube, tem que ter um jogo de despedida. Vai ter sim. Tomara que seja um jogo oficial, que o Mister nos permita, né? Carli renovou. E depois vai pegar Acho que o Botafogo foi muito bem. Ó, grande jogador, né? Já tá com a idade um pouco avançada. Um grande cara, um baita de um caráter que no futebol tem que valorizar. Totalmente identificado com o Botafogo. E depois já tá ali combinado, né? Pelo que foi falado, para assumir um cargo no clube, como o Fred, como o Juan no Flamengo.
Parabéns pro Botafogo. Bola dentro. E como o Dorileu bem citou, é o segundo gringo com o maior número de jogos na história do Botafogo, perde só pro Gatito, que hoje ainda é o goleiro do Botafogo. O Gatito Fernandes. E eu lembro que quando o Carly estava para bater essa marca, eu fui fazer uma entrevista exclusiva com ele, e aí eu até perguntei, eu falei, Carly, você já se considera um carioca? Aí ele, cara, se eu não me considerar, os meus filhos me matam. Porque os meus filhos gostam daqui de uma forma assim absurda, não querem sair daqui, amam o Botafogo. Aqui, ou vieram para muito cedo, exatamente. Então, assim, ele tem uma relação muito bonita com o Botafogo e com o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o Botafogo fez o certo de renova mais 6 meses, bota para jogar uma vez ou outra e daqui a pouco vai trabalhar nos bastidores, conhece o clube, e isso para mim é fundamental, até por conta da SAF, que é uma gestão mais de empresa, mais empresarial, você tem um cara que conhece o grupo, e isso facilita muito para você lidar com todo mundo. Bom ponto esse seu, porque, Flávio, essa sensibilidade de você entender que no Brasil, e aí você pode discutir, falar que Europa, que Massachusetts, que na Grécia não é assim, mas é cultural. Sim. Né? Aqui é importante ter esse cara, como o Vasco foi muito bem botando o Abelão. Perfeito, essa muito comparação bem botando o Abelão ali. Como o Flamengo tem o Juan, o Fabinho Soldado, que é o cara que jogou bola, não tá ali só porque jogou bola, sim, mas porque entende de bola, claro, entende de grupo. Joguei com o Fabinho, cara, muito inteligente. E o Carly, nessa posição, para um Botafogo SAF, e que tá no caminho certo, o Botafogo tá no caminho certo. É um projeto médio para longo prazo. Eu acho que esse ano o Botafogo já começa a colher alguns resultados, e eu torço muito para que isso aconteça. E é um grande cara, né, Carlinhos? O Carly, né? Não, o Carly é um ídolo do Botafogo, né? Tem uma história bonita. Eu acho que o Botafogo fez muito certo de mantê-lo, né? Porque, assim, é difícil um cara sair de um outro país e ser vangloriado num time aqui no Brasil, né? Então ele construiu isso, ele merece isso. E ele ajuda muito o Botafogo, não é só jogando não, fora de campo, né? Porque com a experiência dele, ele pode dar tranquilidade para que esses meninos se desenvolvam. Ô, Amêndola, e o legal é que dentro do planejamento do Botafogo, e aí eu tô com o Botafogo, inclusive com a decisão do Castro de mesclar, até para não queimar, né, todo mundo há 2 meses em casa, sim, por causa de Copa do Mundo, é diferente. No queimar que eu falo é perna, né, no burnout, que a gente chama, no fadigar. Porque eu pensei em inglês e falei português. De todos os reforços que chegaram, só quem não joga, hoje é o principal, o fogãozão malvadão não, o fogão do Biribão, o que é o mascotão. Segovia, porque ainda não está regularizado. Maneiro. Sim. Contratei, como eu falei do Vasco. O primeiro jogo, com a galera, tinha que ser aqui. Mas enfim, estamos falando de Botafogo. Que esperar do Botafogo 2023? Eu acho que é um time que chega mais forte do que 2022. Não perdeu nenhum jogador. Eu acho que reforçou, e principalmente do meio para frente, né? Que veio Tiquinho, o Eduardo. Agora, é uma pena o Botafogo já iniciar com alguns jogadores lesionados, né? O Jefinho, um deles, não vai poder jogar hoje por conta disso. O próprio Eduardo, que está se recuperando da cirurgia. Que é bom, né, também, né? É bom, e é um ponto de equilíbrio. O Lucas Fernandes também não joga hoje por conta de lesão. Então, são algumas situações que vai fazer o quê? Não tem o que fazer, tem que esperar, tem que aguardar. Mas eu espero um Botafogo mais forte do que 2022. E acho que o Luiz Castro, já mais adaptado ao futebol brasileiro, eu acho que esse Botafogo aí vai, não sei se brigar ali em Libertadores, mas Sul-Americana, eu acho que o Botafogo tem grande chance de chegar bem à frente, de chegar no mata-mata da Sul-Americana, lembrando que esse ano mudou o formato da Sul-Americana mais uma vez. Então é uma competição que para muitos, a Copa Sul-Americana tem muito valor e nunca podemos esquecer, quem ganha a Sul-Americana é um título internacional e Libertadores no ano que vem. Quem foi? Vamos tirar as máscaras da televisão. Ele enrolou no comentário, porque o meu Wi-Fi deu uma travada aqui, e eu queria saber do Júnior Santos para dar uma cereja no teu comentário perfeito. Aí eu virei assim para ele, ó, vai, tipo assim, enrola aí mais 30 segundos para eu olhar aqui. Botafogo, em cima do seu brilhante, sim, comentário, Flávio Amêndola, é o atacante que pertence ao Sanfrecce Hiroshima do Japão. Quase trava a língua aqui do homem, né? O Botafogo não desistiu. Ontem teve outra investida, né? Tá ali decidindo o valor e etc. Que é um cara que o Castro tá fazendo questão de tê-lo. Aí você tem Jefinho ainda, tem o Segovia que ainda vai estrear, sim, você tem o próprio Eduardo que você trouxe bem, é um ponto de equilíbrio ali do time do Botafogo. Tem o Júnior Santos que pra mim, né, já é opinião, é muito bom jogador, fora as peças que ainda eventualmente possam vir.
e manteve o trabalho desse cara, que às vezes ele fala, é professoral e tal, mas é um cara que manja de bola, né, mesmo? Eu gosto Deu muito show na dele. Plim Plim na Copa. Absurdo. Deu show na assim. Plim Plim. Depois que ele entrou, mudou tudo. E assim, ele consegue ser didático, ele é um cara muito estudioso e eu acho que com os reforços a tendência é melhorar. E tem pra mim um jogador ainda que pode vir pro Botafogo, e tem outros clubes de olho também, que é o Matheus Pereira, lá dos Emirados, que o Botafogo já tentou trazer ele na última janela, não conseguiu. Parece que agora... O azul, do Al Azul. Isso. Do azul, agora eu não sei se é o Hilal. É o Al Hilal. É o Al Hilal. Só que o Al Hilal pagou 40 milhões de euros. Aí pra liberar vai ser um pouco mais difícil. Mas o próprio Matheus Pereira já falou que não quer ficar lá. Mas ele esse quer moleque sair. é bom jogador. O Jogador- Flamengo não tá de olho nele? Também. Era jogador de Premier League. Saiu da Premier League pra ir pro mundo árabe. No Mundial ele jogou pra caceta. E ó, é diferente. Esse cara já jogou com o Luiz Castro. Ah! Se ele trouxer pro Botafogo, no meu ponto de vista, muda o patamar do time do Botafogo. Se o Matheus Pereira vai É jogador de Botafogo, alto nível. muda o patamar do time. No Mundial que o Flamengo perdeu pro Liverpool, se eu não me engano, ele jogou pra caramba. Depois eu vi outro campeonato do Al Hilal, porque acho que quando o Michael foi, ele em campo jogou pra caramba. Sim. Tanto é que quando ele ficou livre, eu falei, o Al Hilal desistiu. O Flamengo já Exatamente. movimentou, opa, pode ser um substituto pro Arrascaeta. E Eu aí o penso Castro. E aí talvez o Castro ter trabalhado com ele pode fazer diferença. Ah, vai. O Botafogo já tentou ele na última janela, né? Então eu acho que já há um interesse antigo. Agora, com ele, essa vontade de não jogar mais lá no futebol árabe, o futebol brasileiro pode ser um caminho. E assim, é um jogador que tem muito talento, é novo, se não me engano, tem 26 anos só, não passa de 28. Ele é Então, habilidoso, é rápido. habilidoso, sabe jogar, cara. É um cara que, com a bola no pé, absolutamente inteligente. Aí tu pensa, ele jogar no meio campo junto com o Eduardo, lá na frente com o Tiquinho, botando bola pro Jefinho. Esquecemos de falar o Tiquinho ainda, que é Então, um assim, baita do jogador diferente. É um cara que, no meu ponto de vista, se chegar, eleva o patamar do Botafogo. Tô esperançoso pro Fogão 2023. Aproveitar pra mandar um beijo pra ele, Thiago Big Dog, vulgo Cachorrão. Esquece, esse aí é nosso, esse é nosso. Assiste toda hora, nosso parceiro botafoguense pra caramba. Pro nosso presida também, Bessa, botafoguense pra caramba. Eu vou pro intervalo e volto já. Volto já, enquanto eu convenço a Obra Max a botar o Flávio ali. Alô, é de Benfica da Obra Max? Pra você apaixonado por artes marciais, nesse sábado vai acontecer um evento do Planeta, o UFC no Rio de Janeiro. Carlinhos vai estar lá e o evento marca a aposentadoria de uma lenda mundial do MMA, o brasileiro Maurício Shogun, e a Mirelle Mosquela, que tá voando na cobertura, bateu um papo com ele pra gente ver. Vamos lá, Mirelle! O ex-campeão do Pride e do UFC, Maurício Shogun, no alto dos seus 41 anos, terá uma missão árdua: encarar o jovem Ihor Potieira, de apenas 26 anos. É o encontro das gerações, né? Então eu vou ter que mostrar que a nossa geração antiga tá de pé ainda, tá bem e pode nocautear. Shogun foi campeão da categoria peso meio pesado em 2010, acumulou vitórias importantes na sua carreira e o cenário de despedida não poderia ser melhor. O público brasileiro vai vivenciar esse momento. A despedida do Shogun tem data marcada e a história deste atleta dentro do MMA sempre será lembrada. Respeito máximo a esse brasileiro e que venham novas empreitadas na sua jornada. E estou muito feliz em encerrar minha carreira aqui no Brasil e o pessoal de casa vai estar assistindo também em massa, então estou muito feliz por isso. Isso é maravilhoso. Aliás, ó, dá um parabéns aqui, que a Mosquela tá voando nessa cobertura. Sigam no Instagram também, a Mosquela tá voando. E ela faz stories, ela faz muita coisa legal pra deixar você, que assim como nós é apaixonado por UFC, por dentro de tudo que tá rolando. E agora, final de semana, tem lá o Brandon Moreno contra o nosso God of War, Davidson Figueiredo. Bom, Fluminense renovou com Martinelli e Calegari. Amanhã a gente traz tudo pra você recheado e já esquentando o jogaço do final de semana em Cariacica, que você assiste na tela da Band, cobertura completa, assim como no sábado tem o Malvadão, domingo tem o Flusão, jogo F18,
17h30, eu abro a transmissão com aquele meu terno Giorgio Armani, que veio de Milão, que a Vivi Grossman mandou trazer. O UFC é bom, né, Flávio? Ah, é bom, ainda mais quando tem brasileiro, né? E esse aí a gente vai ter uma legião de brasileiros e brasileiras. E 2 lutas pelo cinturão. Do Glover Teixeira e a do Davis. E a última chance de ver o Shogun lutar também, né? É isso que, pra quem já acompanha lá atrás, sabe que é casca grossa, né? Eu quero ver o God of War descer a mão na bola. Isso. Naquele dentro do octógono mexicano lá, o Brandon Moreno. O cabelo dele tem mais gel do que eu com 15 anos quando ia pro colégio Hernani Farias. Bom, beijo, obrigado pela audiência. Amanhã é sexta-feira e a gente tá juntão. Sexta-feira, obrigado pela audiência, galera. Tamo junto. Cega ele, vovó! A Amêndola vai pagar o almoço hoje, Amêndola.